gostaria de te apresentar uma mãe. Uma mãe que chegou até mim através do meu Instagram e veio aqui na TV2C nos pedir ajuda. Na verdade, eu quero pedir por ela socorro. Agora você vai conhecer comigo a história do pequeno Rafael. A família dele precisa arrecadar em 2 meses R$710 mil. R$710 mil para tirar o pequeno Rafael de uma crise. Veja só essas imagens de como ele era. Agora ele tem 1 ano e 10 meses. Para que a família possa ter esperança do filho se recuperar desta situação pela qual ele está passando, e a mãe dele vai te explicar tudo, eles precisam deste valor. Uma vaquinha está sendo realizada para tentar arrecadar parte do dinheiro. Cerca aí, a vaquinha, se eu não me engano, R$400 mil. Porque ele entrou numa crise por conta de uma síndrome, de um problema de saúde que ele tem, que ele não podia tomar determinado medicamento. Como ele precisou ficar internado por um outro problema, deram esse medicamento sem saber. Hoje, ele está paralisado. Foi uma luta muito grande ter conseguido levar ele para o Hospital Pequeno Príncipe. Mas nem lá eles têm um remédio de tão raro que é o que esse menino tem. Nunca foi visto em criança essa situação que o pequeno Rafael está passando. Tem um caso nos Estados Unidos, mas também é em adulto, pediátrico. Os médicos não sabem nem como agir direito. Mas esse valor precisa ser arrecadado para tirá-lo dessa síndrome. E aqui a gente tem R$5 mil. Precisamos bater pelo menos os 400 mil para comprar o valor da dose. É assim, surreal. Acompanha comigo a dona Elícia Castilho. Ela é mãe do Rafael. E olha, de falar eu já me arrepio, só de lembrar dela. 710 mil. Mais ou menos este é o valor estimado para que o Rafael Júnior possa completar 2 anos de idade. Hoje, em uma situação bastante delicada, ele está sendo tratado no Hospital Pequeno Príncipe, mas precisa de remédios específicos para que possa sair de uma crise que o levou à paralisia. Mãe, já é com lágrimas nos olhos, né? Porque para você conseguir fazer a festa de 2 aninhos do seu filho é um valor, assim, absurdo que se precisa. É difícil, porque a gente fica sem saber o que fazer, para onde recorrer, porque você vai para a justiça, tudo é um tempo, um prazo, e você não sabe qual os danos vai causar a ele, que ele precisa do medicamento. Os médicos já deu os laudos, tudo. Aí você vai, procura um, procura outro, um pede 5 dias, outro é 10 dias, 1 mês, e você não sabe mais o que fazer. E de tempo em tempo, prazo em prazo, ele já está hospitalizado há mais de 60 dias. Tá com 60 dias, ele ficou 30 dias aqui em Londrina, foi transferido, eu tenho 30 dias lá em Curitiba. Mas lá eles também não têm medicamento, eles pediram pra gente entrar na justiça pra gente conseguir, pra tirar ele dessa crise, que é uma crise neurológica, né? Que causou por conta dele ter ficado sem a medicação que ele precisa, que é uma doença rara da tirosinemia tipo 1. E ele precisava do medicamento e não tinha, porque eu entrei na justiça e eu não tinha conseguido. Quando ele internou no evangélico, eu consegui um através de doação, ele começou a tomar, mas ele já estava com a porfiria aguda. A gente também não sabia que ele tinha essa doença. E foi usando dipirona, outros medicamentos que ele não podia, e foi piorando, e onde causou essa crise grave neurológica, que causou a paralisia. Esses medicamentos foram utilizados porque não se sabia que ele tinha essa situação tão rara. Isso, eu sabia da tirosinemia, porque já fazia alguns dias que a gente estava investigando. Em agosto eu tinha entrado na justiça para pedir o medicamento, que eu descobri que ele tem essa doença genética rara. E daí a gente entrou para pedido do medicamento, mas ainda a gente não conseguiu. E a gente sabia que ele precisava da dieta restrita. Eu estava fazendo certinho, mas ele precisava do medicamento. Daí, como a gente não tinha e também não tinha condições de comprar,
Daí ele não fez o uso e foi onde causou tudo isso nele. Daí quando ele internou, ele começou com essa paralisia respiratória. Ele precisou ser entubado, já tá 60 dias entubado. E daí, segunda-feira agora ele fez a tráqueo, mas ele ainda continua no oxigênio porque ele não tem força para respirar sozinho. Ele precisa do medicamento para tirar ele dessa crise neurológica, para que ele volte a respirar sozinho, fora dos aparelhos. Porque os médicos falaram que é muito difícil de voltar sem precisar do medicamento que ele precisa, que é para tirar ele dessa crise. É uma situação tão rara que até os profissionais do Hospital Pequeno Príncipe falaram para você, até com autorização para colocá-lo em uma revista científica como um estudo de caso. Nunca se viu essa doença em criança, ele seria a primeira. Sim, ele falou que tem em um adulto que foi, acho que nos Estados Unidos, que eles encontraram, mas em pediátrico não tem. Ele foi o único que foi achado e eles ficam até abismados com o que está acontecendo com ele, porque eles nunca viram uma paralisia tanto flácida, que eles falam que é nos músculos, e quanto respiratória, porque ele não consegue respirar fora dos aparelhos. E daí eles falaram que nessa idade eles nunca tinham visto, só em adulto. E o Rafael era uma criança muito ativa, carinhosa, brincalhão. Muito. Todo mundo que vê ele se apaixona. Ele é muito carinhoso, brincalhão. Ele adorava brincar de bola, correr. E aí você vê ele numa cama sem poder fazer nada. O médico chegou até a te perguntar se ele andava antes de entrar no hospital. Ali no evangélico, quando fazia 17 dias que ele estava internado, eu procurei o médico. Eu queria entender o que estava acontecendo, porque eu não estava ficando no hospital, porque eu tinha acabado de ganhar neném. Daí eu fui lá falar com ele, ele falou assim: mãe, seu filho, ele não anda, ele tem uma paralisia. Eu falei: não, ele anda pra todo canto. Ele falou: não, ele tem uma paralisia. Eu falei: não, ele não tem. Mostrei o vídeo pra ele. Aí ele falou assim: mãe, a gente vai fazer outros exames pra descobrir o que é. E aí eu falei pra ele: mas é por causa da tirosinemia? Ele falou: mãe, a gente não sabe, que a gente não conhece essa doença. O que eu te aconselho é você pedir a transferência dele pro hospital de referência, que é o Pequeno Príncipe. E foi uma luta pra conseguir transferir ele. E aí eles fizeram vários exames, falou: ele tá com uma paralisia, ele não sabemos o que fazer, porque ele não tem movimento nenhum. Eles faziam os exames, tudo, e não conseguiam descobrir o que era. Ele tá completamente agora deitadinho, assim. Essa flacidez que os médicos falam é porque ele fica, digamos assim, com o corpinho, com a mãozinha mole, ele não reage aos estímulos. Daí, como ele já vem tomando medicamento, ele começou a reagir um pouco, mas ela falou que daí o processo é muito longo, porque ele ficou muito... Desde quando a gente descobriu que ele tinha que começar a tomar o medicamento, ela fala que é tipo uma intoxicação, um envenenamento dos músculos, porque antes ele comia arroz, feijão, carne, e essas coisas ele não vai mais poder. E ele não podia antes. E como eu levava ele no médico, os médicos não sabiam, a gente dava comida normal, arroz, feijão, carne. Ele adorava carne, comer churrasco. E aí ele não pode mais. Ele não pode nada, é só legumes e fruta. A proteína em si ele não pode consumir. Nenhum tipo de leite, derivado, nada. E isso aí causou a cirrose hepática nele, né? Que já tinha os nódulos, ele fez até a biópsia, que já tinha o risco dele perder o fígado, e daí eles fizeram a biópsia, tudo. Ele falou pra gente: se ele fizer certinho a dieta, tudo, vai conseguir voltar, né? Só que aí a gente não sabia, a gente dava tudo normal pra ele, igual você dá pra uma outra criança. E aí foi indo, e eu levava sempre no pediatra. Desde pequenininho, quando ele nasceu, eu falava assim pra ela, falava assim, que ele não tava bem. Ele não tava, porque ele tinha muitas cólicas, muita dor. Daí a médica falava assim: mãe, é normal, até os 3 meses é normal. E eu falava pra ela que eu tava sentindo que não era normal. E aí com 3 meses, eu até briguei lá num postinho nesse dia, porque eu falei pra ela que ele não tava bem. E ela falou que cólica era normal. Eu falei: não é normal. Daí ela falou assim, eu falei assim: coloca ele pra me passar pela pediatra então, porque ele não tá bem, né? Mas ele não tinha outro sintoma, era só essa crise de dor, aquele choro, desespero. E aí ela falou pra mim assim que não conseguia tudo, daí conseguiu um encaixe pra mim levar ele. Eu levei na pediatra de tarde, daí ela falou assim, ele tava chorando muito, ela falou assim: mãe, tem como você ficar com ele lá fora? Vou pedir pra alguém ficar com ele lá fora pra eu conseguir conversar com você?
E ele tava com 3 meses de vida. Aí o meu esposo tava lá, eu levei pra ele. Daí quando eu entrei lá dentro, ela falou assim, ele provavelmente ele tem uma alergia à proteína do leite. E eu desesperada, daí fui na farmácia, comprei uma latinha de leite, sem a proteína do leite, dei pra ele não melhorava. Saí com ele de madrugada, levei ele no evangélico. Quando eu cheguei lá, ele teve que fazer uma transfusão de sangue, porque ele tava com as plaquetas baixas, com os 3 meses. Falaram que era dengue. A médica falou que muito possivelmente já era o início da doença. E ninguém sabia, é que eles não têm conhecimento. E agora ele tem que tomar um leite específico que cada lata por si só já é mais de R$6.000. Ele vai usar 3 latas de leite por mês. E o leite, cada lata é 2.210. Eu entrei na justiça desde agosto. A gente ainda não teve um retorno. E aí eu consegui usar 2 latas. 2 latas e meia que eu consegui de doação, ele usou. E pro hospital agora, outra mãe doou pra ele, porque no hospital também não tem o leite. Aí, só através de doação, que outros... Eu entrei num grupo de tirosinемia que outras mães têm. E aí, quando tinha sobrando, elas doam. Aí o medicamento também eu consegui através de uma doação. Só que eles não têm mais sobrando. E também eu não julgo elas, porque se fosse com meu filho, eu também não iria tirar da boca dele pra salvar a vida de outra criança. Porque eu também não quero que o meu filho morra. Então eu não vou julgar elas nunca. E aí quando eles falam, não tem, ninguém tem, você começa a entrar em desespero. Porque você fala, meu Deus, e agora? Onde que eu vou tirar? Como que eu vou fazer? Comprar pra ele? A vaquinha que corre na internet é num valor de R$400.000. Por enquanto, para você conseguir pelo menos uma parte do que precisa para 2 meses. Porque o meu desespero maior é de tirar ele da crise. Porque, pelo menos para ele poder voltar a respirar fora dos aparelhos, né? Porque depois a gente faz fisioterapia, vai tentando, vai vendo de outras formas. Mas para tirar ele dessa crise, para ele sair pelo menos dos aparelhos, sair do hospital, poder ter alta, né? Vim para casa, agora ver ele daquele jeito lá, você não tem o que fazer. É desesperador. Porque daí você entra na justiça, não tem medicamentos. Eu achei que no hospital ia ter, não tem. Então ela falou assim, mãe, você tem que entrar na justiça. Ela deu todos os laudos. Daí eu mandei pro fórum, e o fórum tava fechado. Aí eu entrei em contato com o advogado. Daí ele falou que ia entrar pra gente, que ele iria fazer, porque ele tinha entendido da gravidade, né? E ele falou que não ia nem cobrar nada. Daí ele falou assim, eu vou fazer pra vocês. E daí ele falou assim, só que a gente precisa da negativa da regional, da farmácia, falando que não tem essa medicação. E tava fechado. Ontem eu já fui lá, eles pedem 5 dias de prazo. Ele já tá 60 dias desse jeito. Mais 5, depois vai pro juiz, mais tempo. Você não sabe quando que vai vir. Eu queria pelo menos um medicamento pra tirar ele da crise, que depois a gente vai vendo o que vai fazendo. E o jeito é pedir socorro pra quem tá te assistindo agora. Sim, porque a gente não tem nem condições de comprar. Porque se tivesse, a gente ia comprar, já pra tirar ele disso. Poder voltar, brincar, correr pra todo canto. Esse é seu sonho, em ver seu filho assim novamente. Todo mundo que você conversar, que conhece ele tem 1 ano e 10 meses, mas você vê a alegria dele, todo mundo conhece ele. Fica perguntando, todo mundo perguntando como que ele tá. Você começa a entrar em desespero, que você não sabe mais o que fazer. Vê ele naquela situação. Daí você pergunta pra um, pergunta pra outro, ninguém consegue, ninguém tem, ninguém pode te ajudar. Você vai na justiça, onde você acha que você vai ter o apoio, não tem, porque daí eles pedem prazo e mais prazo, e ele daquele jeito. E aí a gente não sabe o que vai causar de dano, né? Porque ele já tá nessa crise há muito tempo. Então a gente não sabe mais o que fazer.